Olá, sejam todos muito bem-vindos à oficina de leitura e hoje eu queria comentar com vocês uma possibilidade de entendimento de como ler, quase que uma sugestão metafórica de caminhos práticos para ler melhor. É muito curioso como a leitura se tornou um problema, um desafio, uma dificuldade e, em alguns casos, uma ansiedade, porque a gente, depois de muitos anos de escola, depois de universidade, enfim, sai dali com a sensação de que não lê direito, de que não sabe ler, de que lê mal, de que não aproveita o que lê, de que não criou o hábito da leitura, etc. e tal. Há muitos problemas relacionados à leitura. Eu vou hoje aqui tratar apenas de um tópico que me parece central e muito importante para que você desenvolva suas potencialidades como leitor, como leitora e seja capaz de realmente aproveitar os textos, o que significa ter prazer de ler e ter proveito mesmo de entendimento, ter capacidade de compreensão e crescimento intelectual na relação com os textos, o que é propriamente a leitura, né? É muito estranho que depois de tanto tempo de escola e de universidade a gente sofra esse problema. Bom, a escola é diretamente culpada por isso, eu não vou entrar em todos os detalhes disso aqui agora, isso é uma coisa que eu tenho discutido já faz algum tempo, é um problema que me ocupa, que me interessa bastante como professor e como escritor, mas hoje eu queria explorar com vocês aqui justamente essa ideia da leitura como uma relação, vamos dizer assim, que combina dinamicamente um caráter ético e um caráter erótico. A leitura como ética e a leitura como erótica, né? Essas duas, vamos dizer assim, metáforas sobre como lidar com o texto têm a ver com a ideia de que você tem uma relação com os textos, uma relação com os livros. E conforme você compreende essa relação, você já está, vamos dizer assim, começando a ler bem ou a ler mal. Você está se aproximando mais da intimidade e do sentido dos textos e você pode estar também, por outro lado, se afastando dos textos. É muito comum que a gente faça leituras ruins justamente, às vezes, por um excesso de, vamos dizer assim, respeito aos textos e aos livros, em que a gente tem uma veneração pelos livros e nunca se sente apto para como se aquilo não fosse feito exatamente para nós, né? A gente vai ter que passar por 1000 etapas de preparação até chegar nos livros importantes ou naquilo que chamamos clássicos. Também uma postura completamente desrespeitosa também está te afastando dos textos, como se ele fosse um objeto que você pode usar de qualquer maneira, tirando dali a sua interpretação de qualquer jeito, porque afinal de contas tudo é relativo, tudo depende do meu ponto de vista, eu posso interpretar do jeito que eu quiser. São duas maneiras idiotas, duas maneiras improdutivas de olhar para os textos e duas maneiras, no fundo, de não se relacionar com os textos. Então, voltando para essa ideia que me parece capital, é como eu me relaciono com o texto. E aí é que entra essa visão, vamos dizer assim, nesse quadro duplo que eu estou querendo apresentar para vocês, como uma combinação entre uma relação ética e uma relação erótica com os textos, né? Vamos começar pela ideia de uma relação ética com os textos. Bom, o texto é a confecção de uma voz humana, de um discurso humano. Portanto, um texto óbvio que agora a gente já está falando, vamos dizer assim, diante vamos dizer assim, de um novo
autor, que é a inteligência artificial, mas isso que eu vou dizer não pode se modificar, mas não se anula com essa possibilidade, isso ficará para um outro capítulo, inclusive depois eu quero comentar isso em mais detalhe. Mas um texto, ele é, vamos dizer assim, a confecção material em discurso de uma voz humana, portanto, de um discurso humano, de alguém que está falando. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender quando vai ler é que você é alguém lendo alguém, é alguém interagindo com alguém. Isso pode estar imediato pela conversa, uma conversa direta, objetiva, dita, você pode estar falando diretamente com a pessoa, isso pode estar intermediado por um artifício chamado texto. Portanto, ler, antes de tudo, é uma operação complexa que começa pela capacidade de decodificar esse artifício para chegar nas outras camadas por trás dele, que são essas camadas daquilo que ele quer dizer, ou seja, chegar na intenção e no significado que o código está, vamos dizer assim, entregando para a gente de maneira compacta, ou vamos dizer, embrulhada. Assim, você vai descascar o texto, você vai abrir o texto para chegar no coração do que ele quer dizer. Então, ler é uma operação complexa que começa com essa capacidade técnica, que vai passar, evidentemente, pelo processo de alfabetização, e segue em direção a uma intenção. Portanto, e a uma intenção e significa a uma pessoa. Então, ler é uma operação complexa que começa pela capacidade técnica, repito, de alfabetização, ou seja, decodificar aquelas palavras. Se você nunca foi alfabetizado em russo, você não vai poder nem mesmo começar essa operação, você não vai conseguir compreender nem mesmo o que significam aqueles sinais. Mas ler não é só isso. Você pode estar alfabetizado e ter baixa capacidade de leitura. Ler depende dessa primeira etapa nessa complexa operação e vai às capacidades mais sutis de compreender todas as relações que aqueles símbolos indicam em signos, né, e que indicam depois em significados, em camadas de significados. Então, é uma progressão em camadas no sentido da profundidade do significado, e isso tem a ver, como se trata do discurso humano, com uma experiência, uma cultura que vai relacionando aquele texto particular com outros textos e ampliando o horizonte e profundidade de entendimento. Mas a ideia fundamental que eu quero que fique aqui para a gente é essa de que você está numa complexa operação indo em direção a outro e outros discursos humanos, o que a gente pode traduzir de maneira mais, vamos dizer assim, pontual, acho que até mais profunda, quero dizer, em direção a outras pessoas. Eu quero dizer isso para que a gente conserte de saída algo que vem muito torto desde a escola e que, por óbvio, por nosso contexto cultural, cria uma série de equívocos, que é essa ideia de que tudo é relativo, tudo depende do meu ponto de vista, a interpretação cada um tem a sua, como se você tivesse absolutamente, vamos dizer assim, livre em relação a um texto para entender dele o que você quiser. Isso aí, simples e diretamente, é apenas uma desculpa para o cinismo, ou para a imbecilidade, ou para a pura ignorância, ou para a preguiça. Dito melhor e resumindo, essa ideia de que eu posso entender o texto do jeito que eu quiser costuma traduzir o cinismo ou a preguiça. Se você voltar para essa ideia de que ler o texto é encontrar uma pessoa, uma voz humana particular, uma intenção e tudo o que implica daí, você vai ponderar com inteligência isso que sim
é em parte verdade, você está livre, interpretar é um exercício de liberdade. Aliás, é importante que a gente tenha isso em mente, quer dizer, que toda mentira que cola e é profunda e continua, ela costuma ter um pezinho na verdade. Então, interpretar de fato é um exercício da liberdade, perfeitamente. Mas aquela ideia confunde liberdade com indiferença. Então, se ler um texto significa tirar dali de dentro o que eu quiser, sem a menor atenção, sem o menor respeito, sem o menor cuidado com o que de fato está lá dentro, eu simplesmente não estou fazendo o exercício da minha liberdade, eu estou me escondendo e estou sendo indiferente a todas as possibilidades e indiferente àquela outra voz. Eu estou usando aquela voz como eu quiser, o que é uma possibilidade, só que tem que estar claro de que você não está de fato lendo, você está fazendo um uso egoísta da outra coisa. Você não está lendo o texto, você está usando ele de modo egoísta. Para qual finalidade, sabe-se lá. Gente que é muito boa nisso é jornalista, político, quer dizer, usa os fatos, os textos da maneira como quer e desconsidera o que de fato aquilo poderá querer dizer, né? Em termos acadêmicos, essa é uma discussão antiga, tem problemas aí que a gente poderia... Devo voltar a isso, discutir isso em outros, com outros, vamos dizer assim, outras abordagens teóricas, fazendo referências teóricas, mas minha intenção aqui não é essa agora não, é realmente causar uma reflexão mais simples e mais objetiva. Essa discussão a qual estou me referindo, por exemplo, gerou na década de 70 a ideia de texto aberto, texto fechado. Tem um livro que ficou famoso, do Humberto Eco, sobre isso e tal. Ele até diz uma coisa muito interessante, quer dizer, porque toda essa discussão começa assim, quais são os limites da interpretação, né? O que eu estou vendo que está objetivamente no texto e o que eu estou emprestando ao texto dentro das minhas potencialidades e limitações. Isso é o coração de ler, essa é uma dinâmica real. Quer dizer, aquilo que eu estou tirando objetivamente do texto e aquilo que eu estou completando. E aquilo que eu percebi a mais por conta da minha experiência, da minha inteligência, e aquilo que eu percebi a menos. Então essa dinâmica existe. Ela é complexa e ela é maravilhosa. O Humberto Eco, depois de ter escrito a obra aberta, acho que numa entrevista ele diz isso e tal, ele diz, a obra é aberta, mas não é escancarada, você não pode fazer o que você quiser dela. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser de qualquer coisa, só que isso vai demonstrar o seu caráter e a sua verdade, né? A pode aqui não pode ser entendido de uma maneira completamente infantil. Você pode fazer um monte de coisas e essas coisas vão estar moldando quem você é. Então eu posso pegar um texto e deturpá-lo da maneira como eu quiser, mas isso não vai dizer sobre o texto, isso vai dizer algo sobre mim, né? Então, é lógico que você tem o texto e a linguagem humana, ela tem uma comunicação complicada, errática, difícil, mas não é de nada disso que eu estou tratando, é da intenção que você leva para o texto, se você de fato quer entendê-lo para depois interpretá-lo, ou você usa a palavra interpretação como desculpa para nem mesmo entender o texto e dar a ele o sentido que você quiser. Esse é um problema, como eu estava dizendo, ético. Esse não é um problema técnico. Lógico que a leitura tem que ser, vamos dizer assim, alimentada por uma capacidade técnica, mas ela depende, antes de tudo, por essa disposição ética. O que é que eu estou indo fazer ali? O que é que eu estou indo buscar dentro do texto? E essa é uma diferença fundamental para a gente pensar não só na leitura, porque ela pode ter assim um aspecto, vamos dizer, de estudo sempre e tal para a gente. Vamos pensar isso na ideia de uma conversa, né?
O entendimento do que o outro fala passa por uma infinidade de coisas, a clareza com que ele é capaz de se expressar, o meu entendimento da língua, o meu entendimento das palavras, tá? Uma série de operações. Mas passa, sobretudo, por uma boa vontade, pela disposição do meu coração em abrir os meus ouvidos ao que a outra pessoa está dizendo. Sem a boa vontade é impossível haver um entendimento. Então, essa é uma coisa que tem que estar clara para você se tornar um bom leitor. Qual é a sua intenção? Onde está o seu coração quando você vai até o texto? Os seus olhos vão obedecer que intenção? Todas as suas capacidades técnicas, a sua cultura, ela está ali para ouvir o que o outro está dizendo, ou seja, numa sequência de camadas entre o que ele de fato está dizendo, o que ele quer dizer, quais são as possibilidades dessas relações todas, quer dizer, como que você está disponível e aberto para aquele texto, realmente querendo entender ou não. Então essa é uma primeira disposição, vamos chamar assim, de ética do texto, da leitura, sem a qual não acontece mais nada. Eu vou ler para vocês assim, 2 trechos de um ensaio do Alden, muito curtinhos, em que ele toca nesses pontos com a graça do seu texto e a clareza que ele tem sempre quando escreve. Estou falando do Winston Hogg Alden, o poeta de língua inglesa, e esses trechos são do ensaio A Mão do Artista. Com frequência, enriquecemos a leitura de um livro percorrendo caminhos diferentes daqueles que o autor previu. Isso aqui é importante, né? Eu recupero um pouquinho aquela ideia que eu estava falando de acrescentar. Isso vai variar de gênero para gênero, né? Depende do tipo de texto que você está lendo. Se você quer desviar demais do texto, se você não consegue ler com precisão o que ele está dizendo, e se o seu texto é um manual de instalação elétrica, vai dar um problema sério e imediato para você. Obviamente, essa margem é outra quando você fala de poesia. Então, há um acréscimo do leitor, mas isso vai variar com propósito e gênero do texto. Com frequência, enriquecemos a leitura de um livro percorrendo caminhos diferentes daqueles que o autor previu. Mas, uma vez ultrapassada a infância, tal enriquecimento ocorrerá apenas se tomarmos consciência dessa discrepância. É maravilhoso isso que o Alden está dizendo. Quer dizer, por que ele está falando que passada a infância, né? Quando a gente já é maduro, responsável, inteligente, sobretudo essa palavra que eu disse, responsável pela nossa própria inteligência, nós ali ficamos fazendo birra, meus direitos de entender o texto assim, eu tenho direito de entender o texto como quiser, cada um entende como quiser, isso é uma coisa infantil, idiota, uma coisa imatura, enfim. Ultrapassada a infância, você pode enriquecer o texto com a consciência de que você está enriquecendo o texto. Não se iludindo de que você interpreta como você quiser. Então você tem consciência da distância entre o que o texto está dizendo, o que ele quer dizer e aquilo que você conseguiu desdobrar a mais ou desviar do texto, mas que a operação sua não é do texto. Essa consciência de distância é uma consciência de clareza entre a minha posição como leitor, a posição do autor no texto. Um mau leitor, outro trecho do Alden. Um mau leitor é como um mau tradutor. Interpreta literalmente quando deveria parafrasear e adota paráfrase quando deveria interpretar literalmente. Então, o bom leitor, ele tem uma capacidade técnica de perceber a intenção e a forma, e a relação entre a forma e a intenção, mas tudo isso começa antes com uma disposição ética de realmente querer entender aquilo antes mesmo de buscar os seus acréscimos e dar a eles, ou por meio deles, uma pseudo-liberdade que na verdade é uma irresponsabilidade e um desinteresse, uma desconsideração pelo texto. Okay? Então essa seria, vamos dizer assim, a operação, ou sei lá, o lado ético da leitura. Entretanto, retomando a ideia mesmo de relação, ela é ética e ela também é erótica, porque você tem que não só buscar o prazer da leitura, fazer isso de maneira prazerosa para que você faça de maneira contínua, para que você faça de maneira cada vez mais profunda, como a gente deve recuperar a ideia de eros como uma das traduções do amor, né? E amar, ela é
algo que tem a ver ainda com aquela ética, que é desejo da perfectibilidade do outro. Mas, sobretudo, aqui no traço, vamos dizer assim, erótico, é encontrar o melhor das sensações e do prazer para si na relação com aquele texto. Não usá-lo como mero objeto. Como se você estabelecesse mesmo uma relação em que quanto mais você entende aquele outro, maior é o seu prazer. Quando eu estava falando aqui que a leitura é uma operação complexa e a gente discute muito a ideia de prazer do texto, é muito comum que você veja assim, uma separação e uma espécie de como eu combino a capacidade analítica e a capacidade de entender o texto com o prazer do texto. Como você combina? Lendo, porque o prazer do texto não é contraditório, nem diferente, nem paralelo ao entendimento do texto. O prazer do texto é uma dimensão que surge da capacidade de entendimento. O prazer do texto surge do prazer de entender. Então, você vai estabelecer essa relação amorosa, erótica com os textos, sobretudo com os textos de literatura, mais deles que eu estou dizendo aqui, quer dizer, mas essa capacidade de ter o prazer do entendimento com o prazer da atividade da leitura, ela vai ser decisiva para que você leia a literatura, mas leia também os outros textos de maior complexidade que dependem muito do texto. E aí pode ser que você voltando um pouquinho com textos que dependem muito do texto. Sim, porque tem textos em que tem, vamos dizer assim, comunicações em que o texto é um entrave dali. Infelizmente não deu para explicar pessoalmente, tive que escrever um texto. Esses são aqueles que você não precisa nem ler. Mas os textos de alto nível carregam neles uma potencialidade significativa e prazerosa que você precisa criar abertura para ele, para que você realmente tenha um ato de leitura completo. Então, ler a Divina Comédia não é só tirar dali de dentro uma informação, é tirar um proveito da própria matéria que é o texto. E esse proveito, esse prazer tem a ver com a capacidade de entendê-lo na forma complexa que ele tem. E aqui também o último significado da ideia erótica de ler o texto é que você cria uma diferença entre uma erótica do texto e uma pornografia do texto, vamos dizer assim. Qual seria essa diferença? Uma erótica do texto se aproxima daquela ideia de uma ética, quer dizer, numa relação erótica, você está encontrando prazeres com um outro, pelo outro e para o outro. Numa relação pornográfica, o outro não existe. O outro é um objeto, uma espécie de fetiche usado para si mesmo, para você mesmo. Então ali numa relação erótica, você vai criar uma relação complementar, em que você é capaz de entregar uma coisa, você é capaz de receber o que o outro entrega. E isso vai criando uma dinâmica de uma relação que vai construindo possibilidades de encontro e unidades, mas que depende dessa interação, que depende desse diálogo, depende da troca e, portanto, depende, obviamente, das duas pessoas, da interação das pessoas. Na relação pornográfica, há uma pessoa só e o outro é objeto, não há duas subjetividades, entende? Há subjetividade e objeto, o outro é mero objeto. Numa relação erótica / ética, você tem a combinação de sujeitos que podem funcionar provisoriamente como objetos do outro, mas esse funcionamento já, mesmo quando objeto do outro, já traz a sua subjetividade. A subjetividade está em jogo e desejada o tempo inteiro. Pense nisso numa relação amorosa, pense nisso numa relação de texto, uma relação ético-erótica com o texto. Eu quero ter prazer com o texto, mas eu sei que isso depende do começo por entendê-lo. Eu tenho que entregar o meu melhor para o texto, para que ele possa entregar o melhor dele para mim, e que a gente possa ter, o sentido dessa relação está na permanente consciência de que eu não sou a única subjetividade ali,
para a qual tudo mais é objeto descartável. Isso é uma relação pornográfica. Só interessa a mim mesmo e tudo o mais que está em relação comigo é objeto descartável. Então, pensando em tudo isso, pensando no texto como uma relação, é importante relembrar que você tem, na operação complexa de ler, você vai ter desenvolvimentos técnicos, você vai aprender a desenvolver suas habilidades, tudo, mas tudo vai depender, sobretudo para os textos mais complexos, mais profundos e cuja recompensa é certamente maior, tudo vai depender do modo como você se relaciona com os textos. E a minha proposta é que você, ao invés de ter uma relação pornográfica com os textos, ou seja, de uso, no qual ele e a voz que ele guarda e tudo que ele pode trazer é descartável, que você usa da maneira como você quiser. A minha ideia é que, ao invés de você fazer esse uso pornográfico do texto, você faça um uso ético / erótico, ou seja, você vai buscar o seu prazer a partir do entendimento, e esse entendimento tem que começar pelo fato de que as habilidades técnicas estão subordinadas a uma disposição de realmente encontrar e ouvir a voz do outro e não apenas de usá-la. Então, a leitura começa certamente por uma disposição do coração da sua inteligência, que deve ser erótica, para que você busque o prazer do texto, e ética, para que esse prazer seja a consciência de que você está lendo, tendo um encontro com outra pessoa e outra voz humana. É isso aí. Muito obrigado e a gente se encontra num próximo vídeo aí da oficina de leitura. Forte abraço, fica com Deus.